E aí galera, tudo bem com vocês? Então, voltamos aqui com mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre um assunto importante, é a cloroquina. Então, a cloroquina mesmo, aquela que o nosso presidente Jair Bolsonaro disse que poderia ser utilizada, né, para o tratamento dos efeitos da Covid-19 ou os efeitos do coronavírus que poderia ser utilizado pelos pacientes. Vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, assim, a cloroquina, ela já foi utilizada lá na China, em pacientes, né, lá na China, que inclusive alguns em estados já mais avançados da doença, com a combinação de é, a cloroquina com a combinação da azitromicina, que é um antibiótico, que é, no caso, a azitromicina, né, a gente sabe, ela é utilizada para tratar algumas doenças, né, algumas inclusive ligadas a, como eu diria, ligada ao tratamento do pulmão, né, dos pacientes, enfim. Ela é importante para isso, é um antibiótico, né, ou seja, antibióticos normalmente são utilizados para matar bactérias, enfim, não importa como elas são, na grande maioria delas são. Ah, vamos ver o que ele falou, né? Então, Bolsonaro anunciou que o laboratório químico e farmacêutico, ou melhor, vamos voltar lá no início lá no início, né? Da matéria aqui. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que o Hospital Albert Einstein já iniciou pesquisas para verificar a eficácia da cloroquina no combate ao coronavírus, ao coronavírus que vai aumentando a cada dia suas vítimas no Brasil. No momento, a gente sabe, né, que já passam, né, de 4.256 pessoas infectadas e o número aí de 136 mortes, né, infelizmente causados pelo coronavírus. Então, seguindo aqui a matéria, o Bolsonaro também anunciou que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército vai ampliar a produção desse medicamento. E no Twitter, coronavírus só ganhou força após contaminação de autoridades, né? Que ele só teria ganhado essa dimensão, que as pessoas teriam falado tanto nele, quando aí teria infectado algumas autoridades. Inclusive, né? Um deles foi o ministro da Educação e o outro foi o Coronel Heleno, né? Que faz parte aí do grupo, né? Ele é chefe do gabinete do GSI, do Gabinete de Segurança do Jair Bolsonaro. E assim, importante a gente falar, né? Por que, que aliás, por que, que a cloroquina ela não é, digamos, 100% eficaz no tratamento do coronavírus? Você precisa entender uma coisa. Aqui no Brasil, né? Vamos falar então de leis aqui no Brasil a respeito de um medicamento, quando ele pode ser utilizado ou não. Assim, normalmente um medicamento aqui no Brasil, ele precisa passar por testes. Passar por testes, o cientista vai lá, vai descobrir um novo medicamento. Então, ele vai passar por testes, testes, testes e mais testes. Inclusive, alguns cientistas até dizem, né, que normalmente no início, né, os medicamentos até passam rápido, né, até às vezes ele passa muito rápido, pô, um remédio promissor e tal. Aí depois, quando chega lá na frente, aí você tem que fazer teste com animais, muitas vezes com roedores. Aí você vai fazer também testes com pessoas e só depois que passar todo esse processo, aí sim, esse medicamento ele é aprovado, né, pelos órgãos de saúde e aí ele vai de repente para as farmácias, para os hospitais, para serem utilizados pela população. Pois bem, a cloroquina ela já foi sim testada para tratar outras doenças, que não o coronavírus. Ela é inclusive utilizada, né, para tratar lá fora os sintomas, né, da malária. E é interessante, né, para a gente saber sobre o medicamento, o que a gente vai fazer então é verificar a bula dele. Então vamos verificar aqui a bula da cloroquina para a gente ver o que, que ela é contraindicada. Então vamos lá. Indicações de cloroquina: tratamento da artrite reumatoide, supressão do lúpus eritematoso e porfíria cutânea tardia, em todas as formas de malária, terção benigna,
terça maligna e quartã, indicado ainda no tratamento da giardiase e hepática amebiana. E a gente já pode perceber aqui logo no início que não tem nada sobre vírus, tipo, o coronavírus 19, no caso o Covid-19, não é o primeiro. Aí já teve a SARS, já teve a H1N1 e a cloroquina não foi utilizada, né, é, para tratar essas outras que eram causadas por gripes, né, que são por esses vírus, que inclusive o Covid-19, né, um vírus, segundo o cientista, é uma mutação dos outros vírus que a gente já conhece, né, que é o SARS, se não me engano, 1 e 2 e o, também o H1N1, né. Então, aí a cloroquina não foi utilizada até onde a gente sabe, ela nunca foi utilizada para fazer tratamento desses outros vírus, né? Então, por que que ele seria aí milagroso, que ele serviria para tratar é, o Covid-19? E tudo lembrando, né, que tudo isso são apenas ensaios, né? Ele nunca foi testado realmente em pacientes para saber se realmente ele é útil, se realmente ele é eficaz, né, contra o, o coronavírus, né? O que a gente tem que saber é que as nossas autoridades de saúde, normalmente, quando elas resolvem aprovar um medicamento, ela tem que passar assim, por todo o processo, né? Até chegar ao teste com humanos, que normalmente pode levar de 6 meses a um ano, a muito mais do que isso. E o medicamento, a gente tem que lembrar também que muitas vezes o medicamento ele pode levar até 10 anos para chegar à sua aprovação final e ser utilizado. A cloroquina, a gente sabe sim, ela é aprovada para esses casos que a gente citou, que é o tratamento da malária, todos os três tipos, né? Aliás, três tipos da malária, também aí no tratamento de reumatoide, supressão de lúpus e, enfim, entre outras coisas. Quais são as contraindicações da cloroquina? Lembrando que muitas vezes, hoje em dia, está utilizando isso em pacientes praticamente terminais. Digamos que não tem uma outra saída, você utiliza então a cloroquina, né, para, tipo, em último caso, né? E normalmente tem todos os hospitais, né, quando ele vai aplicar um outro tipo de medicação, normalmente em uma pessoa, né, eles normalmente pedem autorização do familiar. E o familiar normalmente já vendo o paciente ali no estado terminal, e aí como última sugestão, de repente, da equipe médica, né, ele vai lhe autorizar a utilizar aquele medicamento. Normalmente, esse é o protocolo. Sabendo que, tipo assim, que aí no caso a cloroquina, ela ainda não é aprovada, né, pela Anvisa para ser usada em larga escala no tratamento da Covid-19, que até onde a gente sabe não tem um tratamento eficaz até agora, infelizmente, contra a Covid-19. Já foi informado que nos Estados Unidos tem algumas vacinas em teste, inclusive na China também. Na Rússia também aconteceu de uma combinação, né, da penicilina com a mefloquina, se não me engano, que também eles utilizaram, segundo eles, esse mefloquina e junto com a penicilina, né, a penicilina sintética, ela serviria aí para resolver a maioria dos sintomas que, no caso, traz a Covid-19. Então, as contraindicações são as coisas ruins, né, que causa aí, no caso, a pessoa é insuficiência hepática avançada e casos de discrasias sanguíneas, né, ou seja, ele traz alguns, você utilizar, né, a cloroquina, né, num paciente, enfim, terminal ou não terminal, né, ele já traz alguns problemas, né, que são insuficiência hepática avançada e também casos de discrasias sanguíneas, que é ligada ao sangue, né, da pessoa. Então vamos voltar lá de novo, né, para o que a ciência diz sobre o uso da cloroquina contra a Covid-19. Isso é o que a ciência diz. Lembramos aqui que a gente vai trazer informação para vocês, já que eu não sou profissional de saúde, eu não estou nessa área, eu vou trazer para vocês informações da BBC News Brasil, né? A BBC News que traz essas informações aqui, que eles conversaram com cientistas, com pessoas da área da saúde, e eles vão trazer algumas perguntas e respostas para vocês aqui. O governo brasileiro, né, eles abrem a matéria dizendo que o governo brasileiro vai distribuir a cloroquina, que é um fármaco hoje usado no tratamento de doenças como malária e lúpus,
para que seja usado em pacientes graves com a Covid-19, a doença causada, né, pelo novo coronavírus. O medicamento vem gerando dúvidas e suscitando debate desde que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que começou, né, dizendo que a cloroquina seria aí a milagrosa que resolveria todos os problemas, né? Aí no caso da Covid-19 a gente sabe que não é bem assim, né? Infelizmente não é bem assim, né? Ele defendeu no Twitter a liberação do remédio pelos órgãos de saúde pública para tentar conter a epidemia no país e que o presidente Jair Bolsonaro anunciou que o laboratório do Exército passaria a produzir o medicamento no Brasil. Mas aí eles trazem aqui uma pergunta: será que esse medicamento realmente seria eficaz contra a Covid-19? Aí vamos ver o que dizem, né, no caso, os médicos especialistas que foram consultados por essa agência de notícias, a BBC News. Eles ressaltam que não existem evidências científicas de que o medicamento seja eficaz no tratamento. Ou seja, quem está falando aqui são os médicos especialistas. Eles estão dizendo aqui, deixando claro que não existem evidências científicas. Ou seja, não existem evidências, não existem provas, não existem testes feitos com humanos que comprove que, aí no caso, se a pessoa tiver com a Covid-19, que aí no caso a cloroquina vai servir para fazer o tratamento que vai ser eficaz nesse tratamento. Na coletiva de imprensa que anunciou a distribuição da cloroquina para hospitais pelo país, o secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, Denizar Viana, afirmou que pesquisas laboratoriais feitas até agora mostraram bons resultados contra o novo coronavírus. Lembrando que a gente leu para vocês lá atrás que, segundo Bolsonaro, o Hospital Albert Einstein estariam fazendo testes com esses medicamentos, que deveriam começar primeiro, né, com roedores, em animais, depois progredir para, último caso, fazer esses testes em seres humanos, mas esses testes já estão sendo feitos no Albert Einstein, o que dá a entender, pelo que o presidente falou, que ele já está sendo feito com humanos, com pacientes terminais ou pacientes que estão aí com o vírus que estão aí com o vírus com o coronavírus, aí estão fazendo teste com esse paciente, ou seja, está fazendo o teste já com o bonde andando, né, já com a situação acontecendo. Isso significa que o medicamento foi testado com sucesso em laboratório em cultura de células, o primeiro degrau de um longo processo para se desenvolver o medicamento. Longe de conclusão. Passada essa primeira fase, há pelo menos outras 3, que é igual eu expliquei para vocês. Testes em camundongos, estudos em animais não roedores, como cães e macacos, e finalmente estudos em humanos. Aí você pode perceber que não foi feito ainda esses testes, né, da cloroquina com humanos, que é a etapa final, né? Ele está lá no topo. Você começa aqui embaixo com animais não roedores, aliás, com camundongos, aí depois você passa para animais não roedores, como cães e macacos, e finalmente o estudo chega a humanos para tentar testar realmente a eficácia do medicamento. Os testes em humanos, por sua vez, se subdividem em outras etapas. Até chegar a um estudo clínico randomizado controlado, o RCT, que é na sigla em inglês, quando se sabe sobre o nível de toxicidade do remédio para o corpo, sua eventual interação com outros medicamentos e seus efeitos colaterais. E aqui tem 3 pontos importantes que você testa o medicamento. O nível, né, de toxicidade que ele vai trazer ao corpo humano. O segundo, a eventual interação com medicamentos. Por exemplo, se você está tomando um remédio e se você estiver tomando outro para aquela mesma doença, se eles não vão ter algum problema em um com o outro, tipo de um acabar fazendo mal para o outro. E o segundo, que é a cultura em células, né? Que aí no caso saber se ele também não vai ter algum problema com as células humanas. Apesar de ele já ser um medicamento comercializado no mercado, ou seja, a cloroquina, é usado no tratamento de outras doenças e por isso precisaria ser amplamente testado em humanos para se avaliar
sua eficácia contra o novo coronavírus e seus eventuais riscos a esses pacientes. Voltando àquilo que eu estava falando para vocês. Se você não fazer teste com o ser humano, como que você vai querer pegar um medicamento e já usar ele em larga escala? Ou seja, a gente está falando que a gente já está pegando um trem lotado de pacientes infectados com uma doença que a gente ainda não tem tratamento, que a gente acaba sabe muito pouco, né, sobre essa doença, e aí você já vai fazendo os testes com esse trem andando. E aí a gente não sabe onde é que vai chegar isso. Porque muitas pessoas que tomaram, que estão sendo tratadas, inclusive lá na China, que se trataram com a cloroquina, infelizmente elas não se salvaram, infelizmente elas morreram e também trouxeram alguns problemas clínicos lá para elas, né? Que, enfim, isso vai ser assunto de um outro vídeo. Se vocês deixarem aqui no comentário, quiser que a gente faça um outro vídeo falando sobre isso, a gente vai fazer um outro vídeo falando quais são os sintomas, os efeitos colaterais, quais são os problemas que o uso da cloroquina pode causar no ser humano. No estudo in vitro, pesquisadores chineses avaliaram o efeito antiviral da cloroquina e da hidroxicloroquina e verificaram que os medicamentos inibiram tanto a etapa de entrada do vírus na célula quanto estágios celulares posteriores relacionados à infecção pelo novo coronavírus. Houve bloqueio, por exemplo, do transporte do vírus entre organelas das células, os endossomos e endolisossomos. Aliás, é endolisossomos. Trava-língua, né? Que, segundo a nota técnica divulgada pela Anvisa, parece ser a etapa determinante para a liberação do genoma viral nas células. Aqui tem uma linguagem técnica, né? E, enfim, como eu não sou dessa área de saúde, também eu não vou poder traduzir para vocês. Mas aqui o que eu pude entender, né? É que, segundo alguns testes que foram feitos e acompanhados pela Anvisa, o uso, né, da cloroquina acabou ajudando em alguma etapa, né, do tratamento da Covid-19. Fora do ambiente laboratorial, não existe um estudo clínico que aponte que o remédio funcione de fato em pacientes com a Covid-19 ou que seja seguro para essas pessoas. Embora ele tenha trazido lá no laboratório, no ensaio, algumas coisas bacanas, né, do que foi pesquisado pelos cientistas, aqui ele deixa claro que ele não chegou a um estudo clínico, não apontou que o remédio realmente funcione em pacientes com a Covid-19 ou que ele seria seguro para utilizar em larga escala, lembrando, em pacientes que já estão no trem andando, já estão no trem lotado de gente doente com a Covid-19 e que, enfim, não dá para você fazer testes, né, de uma hora para outra já com essas pessoas já doentes. Trump e o estudo francês. Donald Trump chegou a dizer que o uso da hidroxicloroquina combinada com um antibiótico chamado azitromicina, que eu tinha falado para vocês lá antes, que é um antibiótico utilizado para matar bactérias, que poderia mudar o jogo no momento atual da pandemia. A fala gerou uma corrida às farmácias tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Vocês vão falando aqui a semana passada, né? Quando falaram que a hidroxicloroquina seria a solução aí para o tratamento da Covid-19, muitas pessoas correram às farmácias, compraram todas as caixinhas que tinham lá de hidroxicloroquina e também da cloroquina, e acabou faltando na farmácia, e pessoas que realmente precisavam, né, desse tratamento, né, como pessoas que fazem tratamentos contra o lúpus e a malária, por exemplo, acabaram ficando sem o medicamento. Isso sem nenhuma comprovação científica que realmente isso funcionava, que realmente as pessoas podiam utilizar, aí no caso, esse medicamento, né, contra o coronavírus. Infelizmente, a gente ainda não tem uma definição científica, uma certeza científica que esse remédio ele pode ser comercializado em larga escala e que pode ser utilizado, né, em pacientes que estão aí fazendo tratamento. Lembrando que isso ainda são apenas ensaios, né, assim, apenas ensaios clínicos, né, e que não há comprovação de nada ainda. Essa situação levou inclusive a Anvisa a restringir a venda e passar a exigir prescrição médica para que ela fosse comercializada. Aí a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitárias, entrou na briga
proibiu que a cloroquina ou a hidroxicloroquina fosse vendida para qualquer um, de qualquer forma, e aí passou a exigir que as farmácias exigissem do paciente que fosse lá comprar, ou do cliente que fosse lá comprar a hidroxicloroquina ou a cloroquina, que ele tivesse uma prescrição médica. Sabemos aí no caso que a maioria não vai ter uma prescrição médica, não vai ter uma receita e não vai conseguir acabar comprando, né, aí esse medicamento. Nos Estados Unidos, um homem morreu e sua mulher foi internada em estado grave após ingerirem a cloroquina como prevenção. Lá nos Estados Unidos, as pessoas também foram essas correntes correndo de forma maluca na farmácia, né, para utilizar o medicamento e acabaram que um homem, diz aqui, né, um homem e uma mulher acabou passando mal, né, foi internado em estado grave após ingerir a cloroquina como prevenção. Como o próprio ministro da Saúde, né, o Henrique Mandetta, disse que a cloroquina ela tem que ser feita em ambiente hospitalar, porque ela precisa ser feita por profissionais de saúde, por médico, né, que vai acompanhar o estado do paciente, inclusive as reações, porque a cloroquina ela traz algumas reações para o paciente, né, para o organismo do paciente. Por isso que ela precisa ser feita, ela precisa ser prescrita pelo médico e precisa ser feito em um ambiente de hospital para dar o remédio para a pessoa e acompanhando qual vai ser os efeitos ali no organismo, inclusive os efeitos negativos e também os efeitos positivos, né, que ela pode trazer. Estudo de má qualidade. Em seu comentário, o presidente americano se referia a um estudo francês, o primeiro realizado em seres humanos, e que tem sido duramente criticado pela comunidade científica. A qualidade metodológica é tão ruim que ele não pode nem ser usado como referência, diz o médico cardiologista Luiz Corrêa, professor adjunto da Escola Bariana de Medicina e Saúde Pública. Além de a amostra ser pequena, de apenas 36 pacientes, diz Natália Pasternak, diretora do Instituto de Questão Científica, ele não segue uma série de critérios estatísticos importantes na pesquisa científica. A amostra, por exemplo, não é randomizada, ou seja, os pacientes não são escolhidos aleatoriamente para evitar que haja um viés de confirmação. Ou seja, o estudo aí por si só ele já não traz uma afirmação, ele já não traz uma confiança da comunidade científica, porém esse mesmo estudo que o Donald Trump lá nos Estados Unidos utiliza hoje para quê? Para dizer para as pessoas que esses medicamentos são eficazes contra a Covid-19, quando a gente sabe que não é, que a própria comunidade científica rechaça essas afirmações, diz que, por exemplo, que precisam se escolher pessoas aleatórias, né, para fazer esses testes, para saber, porque se você procura, por exemplo, ali um grupo de paciente que já vai ter uma tendência que aquele teste vai acabar fazendo o quê? Levando você para um estado de confirmação. Tipo, aquele grupo de pacientes que você escolhe já vai trazer de certa forma para você aquele resultado que você quer. Por isso que os pacientes, normalmente, quando eles são testados, eles são feitos o quê? Eles são escolhidos de forma aleatória, é aplicado o medicamento e aí vê os efeitos que ele vai ter depois de um determinado tempo. O fato de a hidroxicloroquina ser combinada com outro medicamento é outro problema, porque dessa forma não se sabe sobre o efeito do medicamento em si. Aí no caso da hidroxicloroquina, né, que a gente teve um efeito positivo dela, ela foi utilizada com a azitromicina. Aqui não é uma afirmação, lembrando-se que não é uma afirmação. Porém, a azitromicina ela é um antibiótico. Antibiótico esse usado para matar a bactéria. Inclusive, ele é muito eficaz em alguns casos de faringite, de gripes, enfim, em geral, alguns problemas respiratórios, etc. Você utiliza a azitromicina como tratamento, ele é muito eficaz. Bactérias também mais resistentes, você utiliza, faz o tratamento dele, né? Inclusive, a azitromicina tem várias dosagens, né? E ela é utilizada, cada dosagem é utilizada para um caso específico, para uma bactéria específica, para um paciente específico. E aqui eles trazem isso, né? Que pelo fato de ser utilizado os dois, a gente não sabe realmente se foi
azitromicina, que deu resultado, que fez esses efeitos dos pacientes diminuir, ou foi a hidroxicloroquina. Aí não dá para você saber. Passenat destaca ainda que não tem se dado a devida atenção a um lado importante. Da amostra de 36 pacientes, 6 foram excluídos do estudo, porque do total, 3 foram parar na UTI e um morreu. Ou seja, 6 pacientes foram excluídos, do total, 3 foram parar na UTI, essas pessoas que estavam fazendo aí o teste, se a hidroxicloroquina ou com a azithromicina se teria efeito. Aí um desses pacientes, o que aconteceu com ele? Morreu. Então ele é um medicamento muito perigoso para você utilizar fora do ambiente hospitalar, ainda mais sair, ir na farmácia, comprar e tomar de qualquer jeito. A gente tem visto que os profissionais de saúde, médicos, etc., têm aconselhado a não tomar o medicamento sem prescrição médica e sem estar sendo acompanhado em ambiente hospitalar. Porque se você fizer isso, você corre o risco, inclusive, de terminar igual esse paciente, que foi parar o quê? Na UTI, e outro, aliás, 3 foram parar na UTI, que a gente viu aqui, e um acabou morrendo. Em um momento de pandemia como a atual, em que os cientistas estão correndo contra o tempo para tentar desenvolver um tratamento e salvar o máximo possível de vidas, é compreensível que em alguns casos se decida não ter o rigor de pesquisa que se tem em tempos normais, diz Pasternak, mas isso não é desculpa para se fazer o que na visão dela é um trabalho ruim. Um contra-exemplo nesse sentido citado por ela é um estudo também recente deste mês de março, realizado na China com 30 pacientes e que usou, por exemplo, a randomização para selecionar a amostra. Ou seja, a randomização, que diz, é quando você pega um grupo de pacientes que você quer ter um resultado e aí você vai lá e faz os testes com esses pacientes e não com pacientes aleatórios que poderia de repente trazer para você um resultado de testes totalmente diferente. O resultado noticiado pela agência Bloomberg não mostrou diferença entre o tratamento convencional para pacientes com a Covid-19 e aqueles que foram submetidos à hidroxicloroquina. Este último é uma variante considerada mais segura da cloroquina. Ainda assim, o uso desse medicamento pode causar uma série de efeitos colaterais, entre eles, anota isso aí, ó, cegueira, problemas no coração e no fígado. Ou seja, tomar hidroxicloroquina por conta própria não é um bom negócio. A liberação para uso no Brasil. O protocolo para uso do fármaco no Brasil restringe sua utilização para pacientes graves internados em hospitais, ou seja, pacientes graves que estão internados tratando da infecção aí pela Covid-19, aí acaba fazendo esse uso de tratamento, aí no caso aí o protocolo fármaco, né, no Brasil restringe a esses pacientes. O tratamento deve acontecer por 5 dias sob supervisão médica e não por conta própria. O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de 3,4 milhões de unidades do medicamento para os estados. O Ministério da Saúde mandou para os estados 3,4 milhões de caixinhas de cloroquina ou hidroxicloroquina para ser utilizado nos pacientes, ou seja, utilizando o medicamento nos pacientes sem primeiro fazer os testes e saber se realmente ele é eficaz. Então, muitas pessoas vão acabar tomando esse medicamento e a gente sinceramente não sabe o que isso vai trazer. Se ele vai, inclusive, aí eu lanço aqui uma dúvida, né? Se ele não vai de repente trazer até mais morte, né? Se ele não vai provocar também até mais mortes, porque sabemos lá, como vimos aqui na matéria, que uma desses pacientes que fez esse teste randômico acabou morrendo. E os dois, o casal lá dos Estados Unidos também, que tomou o medicamento por conta própria, foi parar numa UTI de hospital. Uma nota técnica da Anvisa, publicada antes da liberação, pontuava que o sucesso dos estudos pré-clínicos com o uso do medicamento justificava a pesquisa clínica em pacientes com a Covid-19. Nesse sentido, a agência destacava que
Dados de segurança e dados de ensaios clínicos de maior qualidade eram, portanto, urgentemente necessários. Ou seja, aqui não sou eu dizendo, é a própria Anvisa dizendo que ela destaca o quê? Dados de segurança e dados de ensaios clínicos de maior qualidade eram, portanto, urgentemente necessários. Para você utilizar ela em larga escala, para ter certeza que isso não poderia, de repente, causar problema maior, né? Problema maior aos pacientes. A Anvisa reforça que para a inclusão de indicações terapêuticas novas em medicamentos é necessário conduzir estudos clínicos em uma amostra representativa de seres humanos, demonstrando a segurança e a eficácia para o uso pretendido, encerra o texto. Para Pasternak, a liberação da cloroquina e da hidroxicloroquina no Brasil aconteceu de forma prematura e irresponsável. Aqui a cientista dizendo, né? Já que além de não haver evidência científica, como eu já disse para vocês, evidências científicas concretas de que ele funcione, será usado em pacientes graves, possivelmente com alguma comorbidade, como diabetes e cardiopatias, e que podem sofrer efeitos adversos significativos, ou seja, esses pacientes já são pacientes com problemas anteriores, como diabetes, como cardiopatias, e esse medicamento pode acarretar o quê? Mais problemas. Os efeitos adversos que podem causar, aí, de repente, levar o paciente de uma situação ruim, que ele está, de repente,